Salve galera, Alexandre Everton com vocês aqui novamente, tudo bem? Estamos começando mais uma Sexta Sobrenatural e hoje eu preparei um vídeo bem legal para vocês com várias lendas japonesas. Se tem uma coisa que japonês sabe fazer bem, é lenda de terror, né? Cara, as lendas japonesas geralmente vocês vão ver que geralmente ela não tem pra onde correr assim, tipo, você encontrou um fantasma, já era, você vai morrer, só vai variar a maneira que você vai morrer. Então eu separei algumas aqui pra vocês. Vamos começar com a primeira aí. E a primeira lenda que a gente vai falar hoje é sobre a Kushisaki Onna. Bom, se você estiver andando pelas ruas do Japão à noite, fica bem ligeiro, porque se você encontrar com ela, você tá ferrado. Kushisaki Onna quer dizer mulher da boca dividida. E a coisa funciona mais ou menos assim. Você tá lá dando aquele rolezinho à noite no Japão, tranquilo e calmo, de repente você encontra com uma mulher usando uma máscara cirúrgica. Essas máscaras que a gente tá usando agora na época da pandemia, sabe? E aí ela te para do nada e fala assim: você achou bonita? E aí, dependendo da sua resposta, meu irmão, você tá ferrado. Bom, independente da sua resposta, você tá ferrado de qualquer jeito. Por quê? Se você disser que não acha ela bonita, ela vai arrancar um par de tesouras que ela anda carregando com ela e simplesmente cortar sua cabeça fora e acabou a história. Já era. Mas, se você responder que sim, ela então retira a máscara e vai revelar para você a face dela com a boca cortada de orelha a orelha. E ela vai te perguntar de novo: e agora, o que você acha? E aí, se você disser que não, ela vai cortar você pela metade, vai cortar seu corpo pela metade. Se você disser que sim, então ela vai falar que legal, então você vai ficar igual eu, porque ela vai pegar uma tesoura, a tesourinha que ela anda lá, e vai cortar a sua boca de orelha a orelha. Já era. E aí vocês decidem qual que é a melhor opção nesse caso. E agora vamos para a próxima lenda, que é a lenda do Hitobashira. Hitobashira quer dizer literalmente em japonês, pilares humanos. E por que chama pilares humanos? Bom, reza essa lenda que antigamente os japoneses faziam alguns sacrifícios para os deuses para pedir proteção. Então o que eles pensaram? Bom, aqui a gente tem muito terremoto, tem muito problema da terra tremer e tal, os nossos prédios caem, então vamos fazer alguns sacrifícios aqui para os deuses protegerem os nossos prédios também. E aí tiveram a brilhante ideia de pegarem seres humanos, pessoas, matarem e oferecer como sacrifício humano, colocando elas nas pilastras dos prédios. Se os deuses protegeram ou não, já não sei. Eu sei que deu muito ruim, porque essa lenda conta que todos os espíritos dessas pessoas que estão lá nos pilares desses prédios assombram essas edificações todas as noites. Então você imagina você morar num prédio e fala: o que é feito a pilastra do seu prédio? Ah, é feito de cimento, é feito de sei lá o que, é feito de corpo humano. Melhor não, né? Então essa é a lenda do Hitobashira, que são os espíritos das pessoas que estão nas pilastras dos prédios que foram oferecidos aos deuses e que assombram à noite esses edifícios. Agora vamos falar da lenda do Tek-Tek. É meio engraçado esse nome, mas a história não tem nada de engraçado. Essa história do Tek-Tek começou quando uma moça resolveu se suicidar. Na verdade, ninguém sabe se ela tentou se suicidar ou se empurraram ela na linha do trem do Japão. E o que aconteceu? Ela caiu na linha do trem, o trem passou e cortou ela no meio. E quando ela morreu, ela estava carregada de ódio, de raiva, e segundo a lenda, esse sentimento continua no espírito dela. Então, é muito provável que à noite, você caminhando pelo Japão, você encontre com a Tek-Tek, que é apenas a metade do corpo da mulher que anda e corre apoiada no cotovelo. Cara, imagina que bizarro, aquele cabelão preto, só metade do corpo e andando pelo cotovelo. Inclusive, dizem que o nome Tek-Tek é por causa do barulho que o cotovelo dela faz quando bate no chão. E se você der o azar danado de encontrar com a Tek-Tek pelas ruas do Japão, ela provavelmente vai matar você porque ela anda armada com uma foice e vai te cortar no meio. Já era. E temos também a lenda do Akamanto. Aqui no Brasil a gente tem a nossa versão, que é a loira do banheiro. Entretanto, lá no Japão é um pouquinho diferente. É um pouquinho hilário, mas é macabro do mesmo jeito. Funciona mais ou menos assim. Caso você vá lá no Japão e come um sushi e a parada desce meio embolada e dá vontade de você dar uma barrigada, você vai no banheiro, beleza, vai se aliviar ali. Quando você chega lá, olha pro lado, não tem papel higiênico. A primeira reação que a pessoa tem é chorar, né? Eu choraria. E lá no Japão, se isso acontecer,
Na hora que você vê que não tem o papel higiênico, é a hora que o Akamanto entra em ação. Segundo essa lenda, é um espírito que aparece, um espírito até que bonzinho no começo, porque ele vai falar assim, você tá enrolado aí sem papel higiênico? Eu vou te oferecer aqui, eu tenho um papel higiênico vermelho e um papel higiênico azul. E aí, dependendo da sua resposta, o seu fim vai ser trágico ou vai ser trágico. Eu não tenho pra onde correr, que as lendas japonesas são tudo assim, né? Os caras não dão a segunda opção. Se você escolhe o papel higiênico vermelho, o Akamanto vai cortar o seu corpo em pedaços. Agora, se você for mais esperto... Não, mais esperto não. Se você escolher o azul, ele vai te estrangular até a morte. Já era. Então você não tem muito pra onde correr, né? Tem uma outra versão da lenda também que fala que se você escolher o vermelho, seu corpo vai ser encontrado sem a pele. E se você escolher o azul, ele vai drenar o seu sangue até você morrer. Já era. Então, leva papel pro banheiro lá no Japão. Anda com um rolo no bolso que é mais seguro, assim você não encontra um Akamanto. Tem também a bizarra história do cabeça de vaca. Essa história é o seguinte. A galera de uma escola resolveu fazer uma viagem ali, uma excursãozinha e tal, pra um lugar. E tá todo mundo dentro do ônibus ali, quando um professor, a viagem estava meio tediosa e tal, o professor falou, eu vou contar uma história aqui para divertir vocês. A criançada, beleza e tal. E ele começou a contar uma história de terror, e o nome dessa história era Cabeça de Vaca. Segundo a lenda, quando ele estava contando, logo no comecinho, os alunos começaram a ficar desesperados com a história, chorar, descabelar, gritar, pedindo para ele parar. Só que o mais macabro dessa história, que nesse momento o professor, ele estava num transe, ele estava tipo possuído. E ele não parava de contar a história. E aí ficou aquela loucura toda, de repente, apagou tudo. Quando o professor acordou, quando ele saiu do transe ali, todos os alunos, inclusive o motorista do ônibus, que estava parado ali, estacionaram o ônibus, todo mundo estava desmaiado com a boca espumando. E o professor não sabia o que estava acontecendo. E ele também não sabia que história era essa, porque ele estava possuído ali pelo espírito do sei lá o quê. E ele não sabe que história ele contou, ninguém sabe o conteúdo dessa história. Mas dizem na lenda ainda que depois as pessoas foram morrendo um a um durante as semanas que se seguiram esse ocorrido. Então, seja lá qual for essa história, jamais que eu contarei aqui. Eu não queria nem saber, então ninguém sabe qual que é a história do Cabeça de Vaca. E eu também não quero saber. E por último, e não menos desgracenta que as outras, tem a história da bonequinha da Okiko. Essa história é o seguinte, a Okiko era uma menininha muito pobre que morava no Japão, e ela tinha uma boneca que era inseparável. O japonês sempre tem história de boneca também, né? Não sei pra que isso, mas tamo lá. Essa bonequinha era inseparável, ela vivia com ela ali e tal, e todo mundo via ela com essa bonequinha, ela amava a boneca e tal. E um dia, durante uma noite de inverno muito forte, uma nevasca lá acontecendo e tal, como a Okiko era muito pobre, provavelmente morava numa casinha muito simples, não tinha cobertor, não tinha nada, a Okiko acabou morrendo de frio. E aí, segundo a lenda, essa bonequinha foi possuída pelo espírito da pequena Okiko. E o cabelo da boneca começou a crescer. A bonequinha tinha um cabelinho bem ralinho na época que aconteceu. E o cabelo dela foi crescendo. E o pior dessa história, que ela é verdadeira. Então o cabelo está crescendo. Dizem que cientistas já fizeram alguns estudos sobre o cabelo dessa bonequinha e atestaram que realmente se trata do cabelo de uma criança. Agora, por que está crescendo, ninguém sabe. E essa boneca hoje, ela fica guardada lá, 7 chaves, num templo no Japão. E dizem que essa história é verdadeira. Eu espero de coração que não seja, que seja só mentira e tá tudo beleza. Mas a verdade que conta é que o cientista for lá e falou, não, realmente está crescendo cabelo aqui na boneca, não sei o que está acontecendo, e todo mundo atribui essas histórias ao espírito da Akiko que tomou conta da bonequinha. É uma versão de Annabelle japonesa, né? Mas eu acho que é até pior que a Annabelle. Embora eu acho que essa bonequinha não fez mal para ninguém. O único problema ali é que está crescendo um cabelo que já é o suficiente, né, para ficar com medo dela e tal. Essa é a versão da Annabelle japonesa. Então essas são algumas das lendas japonesas que eu resolvi separar para vocês. Mas tem muito mais. A história de terror japonesa lá, a literatura e tal de terror deles é bem vasta. E os caras são bons para inventar lenda, porque geralmente as lendas deles você não tem o que fazer. Aqui nas lendas do Brasil ainda dá para você dar uma corrida do saci, dar um tiro de bala no lobisomem lá, com a bala com a caceira da igreja lá, ainda tem como você escapar. Lá no Japão não, meu irmão, lá você encontrou com o espírito, você
game over, já era. Então, se for pro Japão, vai muito preparado. E não esquece o rolo de papel higiênico, que é muito importante também. Então essas foram as lendas que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem, estamos de volta aí com a Sexta Sobrenatural com mais casos, beleza? Então se você curtiu o vídeo, deixa aquele likeão que ajuda a gente pra caramba. Também se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Serialcast. Então eu vou ficando por aqui. Já deixo meu abração para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Serialcast.